continuidade ao pré-circuito, a essa edição do pré-circuito. Meu nome é Luísa Lousada e eu fui orientada pelo professor Dr. Leonardo Cabral, que é o coordenador-geral da Liga, a vir aqui hoje apresentar o tema lesões bucais causadas por agentes ácidos e básicos. Para introduzir esse assunto, é importante comentar que a mucosa oral está sujeita a sofrer lesões por diversos fatores, dentre eles os físicos, os químicos, os térmicos e os elétricos. Como o foco da minha apresentação é os químicos, eu vou passar rapidamente sobre os outros, só para citar exemplo. Nos físicos, a gente tem o Musicatum buccaro, que é a mordida crônica da bochecha, bem como a linha alba, que é a impressão que os dentes deixam ali na linha de oclusão. Nos térmicos, a gente tem a situação em que o paciente ele ingere um alimento ou uma bebida muito quente e acaba lesionando os tecidos. E nesses casos, o tratamento quase nunca é necessário porque a lesão regride sozinha, só que em casos mais graves, quando há o inchaço da via aérea superior, às vezes é necessário uma traqueostomia para reverter o quadro de dispneia que o paciente se encontra. E no caso dos elétricos, a gente vai ter a passagem da corrente elétrica pela cavidade bucal, e como é uma região que tem a saliva acaba atuando como um condutor, agravando o quadro da lesão. E agora, focando no tema da apresentação, que são os agentes químicos. Agentes químicos, a gente lembra lá da química básica, que a Arrhenius, Lewis, Brostad e Lowry falaram que existiam substâncias ácidas e substâncias básicas. Todos eles, cada um com suas particularidades, disseram que uma dessas substâncias vai estar doando e a outra vai estar recebendo prótons ou elétrons. Aí a gente acaba tendo os ácidos e básicos e o grau de comprometimento que eles vão causar ao tecido depende de alguns fatores, como o tipo de substância que entrou em contato com o tecido. Aí, nesse ponto, a gente tem que lembrar que as substâncias apresentam concentrações e pHs diferenciados. Aí isso vai influenciar na gravidade da lesão. E a gente tem também a duração e a extensão do contato desse agente com a mucosa. Eu vou começar falando sobre as lesões causadas pelos agentes ácidos. Essas lesões, clinicamente, após uma exposição breve, a mucosa vai estar se apresentando de uma forma de branquiçada e superficialmente pregueada. E ao remover esse epitélio superficial necrosado, a gente consegue ver um tecido conjuntivo subjacente que está vermelho e hemorrágico. E além disso, qual o tratamento? Normalmente, quando a gente tira o agente agressor, essas lesões são reparadas dentro de 10 dias a no máximo 2 semanas. Aqui eu trouxe 2 imagens para mostrar para vocês. São 2 casos clínicos de pacientes distintos, mas ambos estavam se queixando de dor no dente e eles pegaram um comprimido de aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, e deixaram posicionado aqui nessa região da mucosa jugal. E por ser um comprimido ácido, de composição ácida, ele acabou necrosando o epitélio. Aí aqui tem todas aquelas características que eu falei anteriormente, o epitélio superficial necrosado, esbranquiçado, facilmente descamativo, e subjacente a ele um tecido conjuntivo vermelho e hemorrágico. Agora, com relação aos agentes básicos, a gente já vai ter um outro tipo de lesão. E o que acontece nessa situação? Depois que a substância vai entrar em contato com o tecido, a gente vai ter a formação de um edema e de uma equimose, que é o inchaço e a vermelhidão naquela região. E isso vai ser possível observar tanto dentro quanto fora da boca, na região intra e extraoral. E esse edema, ele progride dependendo da área onde foi injetada aquela substância. Se foi na arcada superior, ela pode subir para a região intraorbitária. Se for na arcada inferior, ela vai descer aqui para o ângulo da boca, ângulo da mandíbula. Nesses casos, o paciente também vai estar se queixando de uma dor aguda e uma parestesia. Qual que é o tratamento? Nesse caso, como a substância já entrou em contato com o tecido, o que a gente pode fazer é lavar abundantemente aquela região para tentar diluir aquela substância e fazer cobertura com analgésicos para aliviar a dor, antibióticos para evitar infecções secundárias e anti-inflamatórios para amenizar o processo inflamatório que já se deu por iniciado. Aí eu vou apresentar para vocês 2 casos clínicos. Esse primeiro, aqui no lado superior da paciente, ela foi para uma clínica fazer uma endodontia do elemento 12 e acabou que durante esse tratamento, ao irrigar o canal no CTR, acabou que o hipoclorito de sódio extravasou o ápice, havendo o extravasamento. Aqui a gente consegue observar o edema intraoral e na imagem da direita o edema extraoral, que ele já está em terço médio e inferior da face. Isso foi em minutos
após o extravasamento. Já nesse outro caso aqui, foram 12 horas após o extravasamento. A gente consegue ver que a necrose começou aqui no segundo premolar, o 15, já estava subindo aqui pela vestibular, chegou no fundo de suco e já estava chegando, quase atingindo a mucosa jugal. Aí essa substância amarela é o pus. Eu vou já explicar para vocês por que acontece nesse tipo de lesão e na outra não. E na foto da direita a gente tem um edema e a equimose muito mais agravadas do que no caso clínico anterior, que já desceu também, já está em terço médio, terço inferior, chegando aqui na região submandibular. Aí eu falei sobre as lesões químicas, mas o que é importante vocês saberem desse tema? Bom, se elas duas são causadas por agentes químicos, por que elas são tão diferentes? A diferença está na resposta que o tecido vai dar a essas agressões. Quando ele entra em contato com um agente ácido, a resposta do tecido, a resposta do organismo, é uma necrose de coagulação. Enquanto que ao entrar em contato com um agente básico, a gente vai ter uma necrose por liquefação. O que acontece em cada uma delas? A necrose de coagulação é o tipo de necrose que, por conta da redução do pH provocado pela substância, as proteínas e as enzimas do tecido vão ser desnaturadas. Aí elas vão ser necrosadas, só que elas vão permanecer ali. Por isso que o tecido, a textura dele, ela não é afetada, ele vai permanecer firme. E a arquitetura em si, a morfologia tanto do tecido quanto das células vai ser preservada. E nesse caso, as células que necrosaram, elas são removidas pelas enzimas lisossômicas provenientes dos leucócitos após alguns dias da lesão ter se iniciado. Já no caso da necrose de liquefação, a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Por conta da presença de hidroxila, do íon hidroxila nas substâncias básicas, a permeabilidade da membrana das células vai estar sendo alterada. Isso vai ocasionar o extravasamento das enzimas lisossômicas para os tecidos. E essas enzimas vão digerir tudo que está por ali. Por isso que o tecido, ele literalmente se liquefaz. Ele vira uma massa viscosa e o tecido vai perder a sua arquitetura. A gente vai também ter um acúmulo de leucócitos por conta do processo inflamatório. E esses leucócitos vão somar as enzimas que já tinham sido extravasadas, vão liberar suas próprias enzimas. Isso vai corroborar para que a destruição do tecido seja maior. E, por fim, a junção dos leucócitos com o infiltrado inflamatório vai produzir um material de coloração amarelada e aspecto cremoso que a gente conhece como pus, que eu mostrei naquela imagem anteriormente. Aqui eu trouxe o histopatológico da necrose de coagulação e da necrose de liquefação. É possível perceber assim de cara que elas já são muito diferentes, sendo que aqui na de coagulação a gente consegue perceber essa área aqui do meio para a direita é a área que sofreu necrose e aqui do canto inferior o tecido ainda está normal. É possível perceber que as células estão alteradas porque elas sofreram necrose, só que a arquitetura delas permanece. Você consegue bater o olho e ver que aquilo ali um dia foi uma célula. Aqui no caso da necrose de liquefação a gente não consegue ver arquitetura celular nenhuma. A gente consegue ver talvez núcleos dispersos e os leucócitos infiltrados inflamatórios. A lâmina em aumento, aqui as células necrosadas que perderam já seus núcleos, mas a arquitetura, por mais que um pouco distorcida do que um dia foi, ainda se mantém. Já na necrose de liquefação, não. Não tem arquitetura celular, não tem nada. E esse tecido, quando a gente toca nele, é um aspecto viscoso, porque, é como eu falei, literalmente se liquefez. E o que eu tenho para falar agora? A aspirina e o hipoclorito de sódio, eles são importantes, né? Porque eles podem fazer esse tipo de lesão que a gente tem que parar de usar, suspender o uso. Não é assim, porque a aspirina, ela é um analgésico de relevância clínica, porque ela funciona como analgésico, como anti-inflamatório e como antitérmico. Então, o que a gente faz? O principal que a gente pode fazer é orientar o paciente. E orientar como? Explicando para ele que a composição do remédio não permite que ele seja deixado por períodos prolongados de tempo ali na nossa mucosa. Então, se você vai tomar esse remédio, toma como é prescrito, fazendo a ingestão dele. E no caso do hipoclorito de sódio, ele é muito importante no tratamento endodôntico, porque só o preparo físico, utilizando as limas, normalmente não é suficiente para fazer a descontaminação total do canal. A gente precisa do coadjuvante, que é a substância irrigadora. Então, o que a gente faz? A gente faz uso de procedimentos que vão reduzir as chances de danificar esses tecidos. Aqui eu coloquei uma imagem exemplificando que a gente tem que fazer, quando possível, o isolamento absoluto, para que quando vai irrigar não haja o risco de
esse hipoclorito extravasar para as estruturas. Vai ser uma barreira física ali impedindo o extravasamento e o contato com os tecidos vivos. Além disso, a gente pode tomar cuidado na hora de fazer pressão na agulha, para não fazer força demais e acabar extravasando o conteúdo. E também ter muita atenção na hora das medições do comprimento do dente, para a ponta da agulha não ultrapassar o ápice. Dessa forma, a gente não inserir o líquido diretamente nos tecidos periodontais. A conclusão que eu deixo aqui para vocês é que quando a gente identifica corretamente quem causou essas lesões, a gente consegue entender que efeitos foram gerados nos tecidos para conseguir montar um plano de tratamento que seja eficaz e preciso para resolver o quadro de saúde daquele paciente. Aqui deixo minhas referências e muito obrigada pela atenção de quem está aqui.